Olá pessoal, meu nome é Ismael Machado e nesse vídeo falaremos sobre o padrão de desenvolvimento de projeto FASAD, tópico da disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento de Sistemas Computacionais do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSU, no campus de Sapucaia do Sul. Trataremos então do padrão FASAD, que é utilizado criando uma fachada para suas classes. Temos então a introdução, que apresenta os tópicos desse vídeo, os quais serão a contextualização, uma breve contextualização, façade, uma fachada, que é a explicação do padrão. Veremos então a estrutura do façade, um exemplo prático em código, o padrão e os princípios do SOLID, vantagens e desvantagens, casos de uso reais, referências e, por fim, os exercícios. Na contextualização, fazendo uma breve contextualização, quando analisamos os códigos de grandes softwares, podemos notar que esses códigos são compostos por milhares de linhas de código, mas apenas algumas linhas importam para uma determinada funcionalidade, assim como para o caso em questão. Quando existe a necessidade de manutenção, ter a implementação do padrão FASAD pode simplificar muito esse processo. A ideia é que a aplicação do FASAD resulte na implementação de uma classe intermediária que simplifique as chamadas das funcionalidades secundárias do sistema. Veremos isso adiante em cenários reais de aplicação. O padrão FASAD, segundo Gang of Four, fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. O FASAD define uma interface de nível mais alto, que torna o subsistema mais fácil de usar. Analisando o caso de aplicação em um sistema de e-commerce, podemos perceber a necessidade quando um possível cliente finaliza o seu pedido. Após essa etapa, será necessário que o sistema processe diversas funcionalidades importantes, como baixa no estoque, processamento do pagamento, separação e envio do produto para o cliente. Todos esses componentes do código aguardam uma chamada da classe cliente. No entanto, eles não são partes componentes das operações do pedido do cliente. Dentro do código, são elementos que não devem constar como procedimentos do cliente, mas precisam ser realizados e devem então ser acionados a partir de uma ação do cliente. Imaginando uma futura manutenção desses processos na classe cliente, caso existam classes diferentes para um cliente mobile e para um cliente web, por exemplo, haverá então a dupla necessidade de manutenção. O FASAD fará essa simplificação necessária com uma classe intermediária que será composta por todas essas funcionalidades secundárias de estoque: pagamento, separação, envio e notificação para o cliente. O FASAD encapsula a interação do cliente e desacopla as implementações dos componentes. Aqui podemos ver com clareza a estrutura do padrão FASAD. Uma classe cliente, responsável pelas interações do cliente com o pedido, as classes de subsistema, responsáveis por baixa de estoque, processamento de pagamento, separação e envio do produto, assim como notificação do cliente sobre cada etapa, e uma classe intermediária, que será a fachada, o padrão FASAD aplicado. Aqui então vemos uma aplicação em código do padrão FASAD, com o destaque de que esse padrão pode ser aplicado em qualquer linguagem de programação. No caso em análise, vemos que a classe que processa o pedido do cliente está responsável por todas as etapas seguintes em cada sistema, na classe de pedido inicial. Após a implementação do padrão FASAD, a classe pedido aplicando o FASAD, a classe cliente fará apenas uma chamada para a classe FASAD, que por sua vez será responsável por controlar cada subsistema, como estoque, envio e notificação. Na relação do padrão com os princípios SOLID, faço destaque com os princípios que são auxiliados com o uso do FASAD. O princípio da responsabilidade única, o qual é atendido com a concentração em uma única classe, a classe FASAD, de controlar os subsistemas enquanto a classe cliente cuidará somente do pedido do cliente. E o princípio aberto-fechado, aberto para extensões e fechado para modificações, o qual é atendido à medida que a classe FASAD permite extensões das funcionalidades, sem modificações no código da classe cliente. Sobre as vantagens e desvantagens, temos uma análise interessante a ser feita, à medida da necessidade de aplicação do padrão.
Sempre que algum padrão de projeto for aplicado, ele deve ser analisado na perspectiva das facilidades que implementa e as dificuldades que impõe. As vantagens do Facade são promover uma interface simplificada no uso de subsistemas, o desacoplamento das classes internas de subsistemas e a facilidade da manutenção, legibilidade e organização do código. Por sua vez, as desvantagens inerentes são a flexibilidade reduzida com o incremento da classe Facade, o impacto no desempenho, principalmente em sistemas de tempo crítico e chamadas frequentes, e a dependência da fachada, a classe intermediária, que em caso de falha pode acabar comprometendo o funcionamento do sistema. Nos casos de uso reais, vemos algumas aplicações, como o já mencionado sistema de e-commerce, assim como o gerenciador de arquivos e suas possíveis extensões. De mesmo modo, sistemas de conversores de vídeos e suas respectivas extensões. E, por fim, a própria Java API, com o Java.sql Connection. Aqui vemos as referências da pesquisa realizada para esse vídeo. E por fim, deixo meu agradecimento por me acompanhar até aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado.